Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Muito bom dia. Com essas palavras do Senhor, nós começamos mais um dia. Eram palavras com promessas para os seus discípulos, falando que eles jamais deveriam se sentir sozinhos, porque o Senhor estaria ao seu lado, os acompanhando, os protegendo, os amparando e os fortalecendo, para que eles pudessem alcançar a vitória. Hoje pela manhã, no decorrer do dia, em momento algum nós podemos nos sentir só. Precisamos nos sentir amparados pelo Senhor, protegidos por Ele, porque Ele irá com certeza cumprir com a sua palavra. Deixo com você nessa manhã também uma parte da palavra do Senhor, do livro de Salmo, capítulo 119, versículo 124, onde o salmista Davi diz o seguinte: trata o teu servo segundo a tua misericórdia e ensina-me os teus decretos. Salmo 119, versículo 124. Nós clamamos por Deus nessa manhã, por misericórdia, por graça sobre a nossa vida. Embora a palavra de Deus mesmo nos afirma que a misericórdia dele se renova sobre nós a cada manhã. E a razão pela qual nós estamos aqui e queremos viver na presença do Senhor. A cada dia nesse canal, nós estudamos um capítulo da Bíblia. E nessa manhã eu quero convidar você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 15, o versículo 1 e o versículo 2. Então respondeu Elifaz o temanita: porventura dará o sábio em resposta à ciência do vento? Enche-a a si mesmo de vento oriental. Não temos como ajudar alguém fazendo acusações. A única maneira de alguém, quando passa pelo vale da sombra, ao ser ajudado, ao ser auxiliado, é estendendo o ombro, é trazendo palavras de conforto e ajudando a ele encontrar o caminho da cruz e apresentando a graça de Deus, a misericórdia do Senhor. Nesse momento, dificilmente alguém terá condições de entender a justiça do Senhor. Nesse capítulo, ele faz acusações de que Jó está vivendo uma vida ímpia, de que Jó transgrediu a lei de Deus, de que as ações de Deus sobre a sua vida é resultado dos seus pecados. Neste momento é possível observar nas declarações de Elifaz o orgulho, a presunção, a falta de respeito para o seu amigo que está vivendo no vale da sombra da morte. As palavras que nós proferimos na nossa vida, elas só podem causar duas ações na vida de um ser humano. Nunca a neutralidade. Ou nós levamos alguém para o lado do bem, ou nós levamos essa pessoa para o lado do mal. As declarações de Elifaz para Jó, nesse momento de sofrimento da sua vida, não trazia nada de bom, só trazia mais peso sobre os ombros de Jó. No primeiro ciclo de debate que nós encontramos no livro de Jó, nós nos deparamos com os três amigos decepcionados com a obstinação de Jó em se declarar íntegro diante de Deus. Mas nos deparamos com Jó decepcionado com os seus amigos pelas acusações e falta de compreensão com alguém que está vivendo em momentos difíceis na vida. Mas no capítulo de hoje nós nos deparamos com as declarações de Elifaz. Elifaz está completamente decepcionado com o amigo Jó, porque Jó rejeita as declarações dos seus três amigos. Aparentemente, todos os esforços dos seus três amigos em tentar convencer de que Jó estava em pecado foi em vão. Jó se manteve reluto em acreditar que a sua vida diante de Deus era uma vida ilibada. Do capítulo 15 ao capítulo 21 do livro de Jó, nós nos deparamos com os amigos de Jó completamente desesperados, exaltados, tentando levar Jó a entender uma verdade doutrinária que não era real na vida de Jó. Enquanto cada vez mais Jó vai se afastando dos seus amigos, tentando se apegar nas mãos do Onipotente, porque ele acreditava que na mão do Senhor ele encontraria graça, bondade, misericórdia, aceitação e até perdão para a sua vida. Elifaz está completamente convencido que as suas declarações estão completamente fundamentadas nos seus ancestrais, pessoas que tiveram muito mais experiências do que ele. Ele acreditava que as suas declarações estavam em igualdade com as declarações de Deus. É muito fácil nesse momento detectar na declaração de Elifaz arrogância, presunção, um sentimento de supremacia em relação àquela pessoa que ele estava visitando. Elifaz gradativamente, ele vai se afastando da primeira estratégia que ele usou, de mansidão, de cordialidade. A partir de agora, ele começa a ser mais agressivo, tentando ser persuasivo,
a levar Jó a entender a razão pela qual do sofrimento que ele estava vivendo na sua vida. O livro de Jó, capítulo 15, o verso 2 e o verso 3, a palavra de Deus diz o seguinte: porventura dará o sábio em resposta à ciência do vento? Encher-se-á a si mesmo de vento oriental? Arguindo com palavras que de nada serve e com razões de que nada aproveita? O vento que ele faz se refere nesse versículo é o vento do deserto, é um vento quente, é o vento siroco. Gradativamente, cada vez mais, esse vento começa a se intensificar na vida daqueles que estão viajando pelo deserto. Os efeitos desse vento na vida daqueles que estavam transitando pelo deserto são efeitos extremamente devastadores, destruidores. Quando ele faz esse tipo de declaração a respeito do vento, Elifaz estava dizendo para Jó que gradativamente o pecado iria destruir a sua vida, como o vento afeta a vida de todos os viajantes que estão no deserto. Os momentos de sofrimento da sua vida iriam se intensificar gradativamente, porque ele não conseguia admitir, reconhecer e ver os pecados que ele tinha na sua vida. Pelo fato de Jó não aceitar o pensamento dos seus amigos, é motivo suficiente para que os seus amigos pudessem cada vez mais se tornar agressivos e tentar persuadir Jó a reconhecer, admitir os seus pecados, para que ele pudesse se sentir aliviado de todo o sofrimento que ele estava tendo na sua vida. A ironia de Elifaz, no capítulo 12, no versículo 12 desse mesmo livro, é muito visível para aqueles que estão fazendo uma leitura, porque Elifaz começa a usar uma outra estratégia. Já que ser passivo não alcançou nenhum objetivo, a partir de então ele começa a mudar a sua estratégia para tentar alcançar melhores resultados nesse diálogo com Jó. Elifaz declarava nesse mesmo versículo que todos os anciãos da cidade estavam a favor deles, não do lado de Jó. Como nós podemos ler no versículo 15 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Elifaz continua com a sua argumentação e ele começa a declarar que até os anjos diante do Senhor, diante da infinita santidade do nosso Deus, os anjos são considerados como sendo impuros, e isso não era real, não é verdadeiro. As declarações de Elifaz a respeito do seu amigo Jó, cada vez mais elas se tornam incisivas. Ele chega ao ponto de chamar Jó de um pecador que ataca a Deus, e ímpio gordo que agora está recebendo o que bem ele merece, videira despojada de frutos que agora também estava recebendo o que bem ele merecia, oliveira que perde a sua floração, que não consegue produzir nenhum fruto. Elifaz incisivamente rejeita a inocência de Jó. Enquanto Jó continua declarando que pessoas inocentes podem sofrer, os seus três amigos acreditam que isso é impossível. Somente aqueles que transgrediram a lei de Deus, que são pecadores, é que passam pelo sofrimento. Querido amigo, nessa manhã, ao chegarmos à conclusão do estudo do capítulo 15 do livro de Jó, eu e você, nós precisamos parar para fazermos a seguinte reflexão. Jamais nós deveríamos abrir os nossos lábios para condenar alguém. Se soubermos que temos alguém que está passando por dificuldades, lutas e sofrimento, que a nossa boca se abra para acolhermos, expressarmos amor, a misericórdia e a graça de Deus. Deus ama para salvar, Satanás acusa para destruir. Nós jamais deveríamos fazer o que os amigos de Jó fizeram com Jó. Nós precisamos trazer conforto, alívio e esperança para aqueles que estão sofrendo. O Senhor espera que o povo remanescente de Deus que se encontra nesse mundo seja luz, seja o sal da terra, que nós possamos temperar os relacionamentos que estão doentios nos dias que nós estamos vivendo, que nós possamos ser as mãos de Deus nessa terra para conduzir pessoas aos pés da cruz e em Jesus Cristo encontre a salvação e a vida eterna. Querido Pai, nas suas mãos, nessa manhã, nós nos colocamos, abrimos o nosso coração. Nós queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco no decorrer desse dia. É o nosso pedido e a nossa oração e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.